Olá, turminha! Vamos estudar o Aprender Sempre, terceiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 3. Sequência didática 3, Cultura Popular em Versos. Aula 1, Como surgiu o cordel, página 48. Aula 2, O casamento do bode com a raposa, página 51. Aula 3, Para ouvir e se encantar, página 54. Orientações. Em sua casa, procure um local calmo para realizar a atividade. Separe todos os materiais, como lápis, borracha e apontador. Faça a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Leia cada questão com atenção. Fique à vontade para pausar e voltar o vídeo quantas vezes for necessário. Bons estudos! Aula 1. Como surgiu o cordel? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer a poesia de cordel e um pouco de sua história. Nesta sequência didática, você vai ouvir, ler e recitar muitos cordéis. Você já ouviu falar em literatura de cordel? O que é cordel? Observe as imagens. A literatura de cordel é uma manifestação da cultura popular. Os folhetos que você vê nestas imagens são histórias do cotidiano escritas em forma de versos. Isto é, são histórias do dia a dia escritas em versos. Muitos autores de folhetos de cordel também são repentistas, ou seja, improvisam versos por meio de cantoria. Você sabe por que o nome cordel? Tem o nome cordel porque os livretos com esses versos populares eram pendurados em barbantes ou cordões para serem vendidos nas praças ou feiras. Tanto os versos quanto a capa e as ilustrações são produzidas pelos autores de modo simples e com poucos recursos. Apesar de ser muito comum no Brasil, o cordel veio de Portugal. Desde então, tem predominância no Nordeste do país, influenciando a cultura da região. Aqui no Brasil, o cordel ficou conhecido por meio dos repentistas nordestinos ou violeiros. Em relação à linguagem, tem sua origem na modalidade oral e mesmo depois de impresso, não perdeu o vínculo com a oralidade. Isto é, os cordéis foram criados para serem lidos e cantados. Eles apresentam rimas. Atividade 1. Para aprender um pouco mais, ouça a leitura de algumas estrofes de um cordel que foi feito para explicar o que é cordel. Apresentação. O cordel é diferente do repente improvisado. O cordel é sempre escrito em folheto e declamado, o repente improvisado, sem ter nada decorado. Mas o nome de cordel provém lá de Portugal. Os cordéis ali ficavam pendurados num varal. No Brasil é diferente, folheto é um nome usual. Quem escreve o cordel é chamado cordelista e quem canta improvisado é chamado repentista. Seja escrito ou de improviso, rimas são a sua pista. Fonte César Obeide, 2007, páginas 6 e 11. Turminha, vamos para as questões. Observe que as respostas estão dentro do próprio texto. Questão 2. Que informações esses versos trazem sobre a literatura de cordel? Questão 3. Você entendeu a diferença entre o cordelista e o repentista? Você irá escrever a resposta da questão 3 em um outro momento. Iremos conversar na aula de vídeo para compreender melhor essa diferença. Aula 2. O casamento do bode com a raposa. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler uma poesia de cordel, discutir algumas questões e respondê-las por escrito. Atividade 1. Leia os versos do cordelista cearense José Bernardo da Silva. O casamento do bode com a raposa.
Eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidade. Nesse tempo, até os bichos casavam por amizade. Nesse tempo, o mestre burro lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão, o cachorro advogado, o carneiro era copeiro e o jabuti desenhava. Leão era rei dos bichos, onça era professora, elefante era juiz, a raposa agricultora, o camelo era correio, a aranha tecedora, o boi era general, o galo corneteiro, o porco soldado raso, o veado era vaqueiro, coelho chefe do mato, o macaco era ferreiro. Gavião criava pintos, guaxinim plantava cana, macaco na sua tenda vendia queijo e banana, aos outros a prestação para receber por semana. Urso era presidente, era a traça costureira, a girafa fazia renda, cutia era engomadeira, peru era viajante e cobra vendia na feira. A coruja era feiticeira, o papagaio pregador, periquito era fiscal, o sapo era caiador, a preguiça era parteira, mestre bode era doutor. Afinal, todos os bichos daquele tempo passado eram como os homens de hoje, viviam tudo empregado, não se via bandalheira, nem se vivia enganado. O bode, como doutor de alta capacidade, namorou-se da raposa, consagrou grande amizade, lhe prometendo mais logo fazer-lhe a felicidade. A raposa, muito alegre, chegou em casa e contou para sua mãe que, sabendo, com muito gosto o aceitou. A raposa de contente nesse dia não jantou. Fonte Silva JB, A Força do Amor, Alonso e Mariana, 1977. Segue disponível o endereço eletrônico. Vamos para as questões. 2. Do que se trata esse texto? 3. De acordo com o texto, como eram os bichos daquele tempo? 4. Comente as profissões atribuídas a cada bicho. Você gostou? Concorda ou mudaria a profissão de alguns bichos? Por quê? Turminha, observem que cada pergunta está direcionada ao texto. Se preciso, volte no texto, consulte para responder cada pergunta. E lembre-se de iniciar a resposta com parágrafo e letra maiúscula. Aula 3. Para ouvir e se encantar. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos continuar a leitura de um cordel, discutir algumas questões e respondê-las por escrito. Vamos continuar a leitura do cordel O Casamento do Bode e da Raposa. Atividade 1. Observe as rimas, ouça e preste atenção na entonação da leitura. Ajustaram o casamento, marcaram o mês e o dia, mandaram logo avisar ao padre da freguesia, o velho tamanduá com toda a sua família. Fizeram logo os convites por cartas especiais, desde os soldados rasos ao mais altos generais, afinal todos os bichos da classe dos animais. O leão, como era rei, mandou dizer que não ia, porém estava ao seu dispor se quisesse garantia. Mandava uma força armada, de linha ou cavalaria. O bode lhe agradeceu, dizendo não precisar, pois não tinha inimigo que lhe quisesse atacar. Porém, se fosse preciso, telefonava para lá. Afinal, chegou o dia do casamento feliz. Primeiramente iriam na presença do juiz, depois foram se casar na igreja da matriz. As testemunhas do bode foram o cachorro e elefante, da raposa a professora, onça pintada e galante, com a filha do capitão lobo, uma jovem muito elegante. Sapo tocava guitarra, o macaco bandolim, periquito na rabeca, canguru no violino.
Caititu no contrabaixo e peru no cavaquinho. Guaxinim tocava flauta, o papagaio o violão, o socó no clarinete, morcego no rabecão, mestre coelho no tambor e mocó no bombardão. Veado lava os pratos, carneiro botava a mesa, a garça junto ao pavão iam fazendo a limpeza, e o porco de sentinela para servir de defesa. Fonte Silva JB, A Força do Amor, Alonso e Mariana, 1977. Segue o endereço eletrônico. Vamos para as questões A, B, C, D, E. A. Do que trata esta parte do texto? B. Que bicho fez o papel de padre no casamento? C. Quem foram as testemunhas? D. Quais os bichos que não estavam entre os músicos, mas participaram da festa, exercendo outras atividades? Para a questão E, na sua casa, você irá fazer a leitura em voz alta. Em outro momento, na aula de vídeo, a professora irá organizar grupos para que vocês façam a leitura de cada estrofe. Turminha, observem que cada pergunta está direcionada ao texto. Se preciso, volte no texto, consulte para responder cada pergunta. É isso. Envie as fotos das atividades respondidas para a professora. Tenha um ótimo estudo.